Bom, eu recebi a pauta aqui, se estiver errado, o deputado pode me corrigir. Jair Bolsonaro nasceu em Campinas, tem 62 anos, é um pouco mais velho que eu, vou fazer 60 agora, tem 5 filhos como eu, 3 deles estão na política, um deles, o meu filho Joel, se corresponde normalmente com ele aí pelas redes sociais e gosta muito dele. Em 2014 foi o deputado mais votado no estado do Rio de Janeiro, hoje é afiliado ao PSC. No serviço militar, serviu no 9º Grupo de Artilharia de Campanha, no Mato Grosso do Sul, no período 79 a 81. Mestre em saltos pela Brigada de Infantaria Paraquedista, eu não sabia disso. E, segundo o Paraná Pesquisas, que é muito bom, eu acho esse instituto muito bom, o Bolsonaro aparece em segundo lugar. Como eu pedi uma atualização para o Murilo, lá do Paraná, ele vai me dar agora. Mas a que tem aqui na pauta é que o Bolsonaro é o segundo colocado nas intenções de voto para a presidência da República. O primeiro seria o Lula e em segundo viria o deputado Jair Bolsonaro, que vai falar com a gente aqui. Deputado, em primeiro lugar, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Daciano, e por favor, eu sei que era o teu jeito, fique à vontade, eu estava ouvindo aqui o de Brasília, deputado que marca presença, então fique à vontade. Eu espero colaborar com o seu programa de uma forma ou de outra. Muito obrigado, Daciano. Ok, olha, a maioria dos brasileiros, deputado, não se sente de forma alguma representada, isso é uma coisa clara. A falência, praticamente, do nosso sistema político é o que se observa. Quem é que o senhor acha que vai mudar isso? Os caras do próprio sistema podem mudar isso? O senhor acredita numa reforma política de verdade? O que é que pode mudar e como, deputado, no seu ponto de vista? Daciano, a reforma política feita por nós não dá certo, Daciano. A intenção é mexer na lei de modo que aqueles que estão envolvidos continuem sendo deputados, exatamente para continuar com a imunidade parlamentar. Você não pode, com todo respeito, pedir para o diabo de salvar uma daqui na terra. Não vai salvar. Lamentavelmente, estou dentro da conversa, faço parte dele. Não é uma crítica pela crítica contra o conversa ao qual eu integro, é uma crítica construtiva. Afinal de contas, Daciano, estou no 7º mandato com a mesma conduta. Vocês gostem ou não. Eu mantenho a minha linha dentro do Congresso Nacional. Então, essa reforma política proposta agora, lista fechada, não vai dar certo, infelizmente. Vou continuar a não entender como está. Você pode ver, alguns falam, a pressão popular para o deputado votar contra a lista. Se eu estou envolvido na Lava Jato, ou se meu nome vai aparecer mais cedo, mais tarde, apenas, eu vou votar sim a lista. Entre você me criticar com justa razão o povo na rua, apenas criticar, eu fico, logicamente, com a crítica, eu fico puxando alguns anos de cadeira. É o que eu perguntei, né? Como é que o próprio sistema pode sanear o próprio sistema? É difícil, porque tem muita gente dessa lista aí. A Lava Jato está deixando esses políticos em pânico, boa parte deles, né? Se puder, os caras param as investigações agora da Lava Jato. Essa lei de abuso de autoridade, por exemplo, não estaria a serviço dos corruptos? Claro que ninguém apoia abuso de autoridade, mas mexer com isso agora não parece um boicote à Lava Jato, deputado? Não há a menor dúvida, é questão de oportunidade. É a mesma coisa, você quer dar uma palmada no bumbum do seu filho, né? Pelo que ele fez semana passada, ele não vai entender que está levando aquela palmada no bumbum. Não estou pregando aqui espancar criança, porque extremamente distorce o que eu falo. Essa questão agora não é o momento. Existe abuso de autoridade? Existe na pena. Eu, por exemplo, já fui vítima mais de uma vez. Já respondi dentro do Supremo por racismo, já respondi por crime ambiental e, tipicamente, abuso de autoridade. E estou respondendo agora por apologia e estupro, por um debate, né, que baixou o nível com uma deputada, mas ela perdeu a linha primeiro que eu, e eu estou respondendo lá. Eu posso explicar tudo isso aí. Então o abuso de autoridade nesse momento é para calar a boca, sim. A versão original, se tiver alguma mudança, por exemplo, se o juiz te condena em primeira instância, ao você ser absolvido numa segunda instância, o juiz seria penalizado pela condenação em primeira instância. Agora, que existe juiz que está do lado da ilegalidade, sim. Está do lado da ideologia, sim. Tá? Mas no momento não é para a gente aprovar isso daí. Afinal de contas, falta a lista da OEX, da OES, falta da IGVIX, entre tantas outras empreiteiras. Porque nós temos que passar limpo esse parlamento. E só pode passar limpo dessa forma. E para sanear, e realmente uma pessoa acreditar
que quem porventura for votar em 2018, aquele voto vai contar, é uma lei minha, aproveitei a carona de uma lei sobre política em Brasília, emendei e a partir do ano que vem, está na lei, é previsto o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Então, quem votar no candidato X a presidente no ano que vem, vai ter certeza que seu voto vai para aquele candidato X. Deputado, o senhor acha que, de alguma forma, a nossa democracia corre risco? O senhor que é acusado, às vezes, de ser antidemocrata, o senhor acha que há lugar para o regime autoritário? O senhor apoiaria o regime autoritário ou não? Jamais apoiaria, mas corre risco sim, mas não por parte dos militares na cena. Por exemplo, Congresso comprado é um Congresso que não tem liberdade. É um Congresso que está a serviço do Poder Executivo. O que eu vejo de história, vejo as ações de Lula no passado, de Dilma também até há pouco tempo, nós ainda não corremos, nós estamos fora do risco de transformar no autoritarismo. Você pode ver, na Venezuela, você tem lá um paisano como presidente, tutelado pelos militares. A própria Cuba também, não tem nada a ver. O Castro do ter sido militar. Agora, como é que você chega a esse ponto? Né? É você bagunçando aí os valores familiares, é você não ensinando nada nas escolas, é desviando a atenção para outras coisas, é questão do politicamente correto, é o caos, é situações que nós estamos enfrentando, que você não vai mudar de uma hora para outra, não vai ter muito falar de dizer que vai mudar tudo isso aí. Então, o clima para o caos todo mundo é bandido, né? Então, já que todo mundo é bandido, pode todo mundo. Então, isso leva a aventureiros para exercer uma situação do regime de exceção. Existem, e dentro do Brasil, da cena, por favor, além de muito estrangeiro aqui dentro, em especial cubano, né, haitiano, sem querer dizer que todos são bandidos, mas tem os péssimos nesse meio. E agora, com essa novo projeto, aprovado pela mesa do Temer, do novo Código de Imigração, nós corremos o risco seríssimo, sim, de a escória do mundo vir para cá e participar de uma aventura junto à esquerda no Brasil, não a esquerda como um toda, mas a esquerda radical aí que vem representada pelo PT, buscar uma alternativa para se chegar ao poder de outras maneiras, outra via, sim. Pode ter certeza, não falo pelas Forças Armadas, mas jamais as Forças Armadas participarão de uma aventura ao lado de quem quer que seja e esteja no governo. Deputado, como é que o senhor se coloca como um possível candidato a presidente? Pelo jeito, o senhor é favorável aí às medidas do Trump, e isso não beiraria a xenofobia de você achar que todo estrangeiro é ruim. O senhor defenderia o quê? Qual a sua principal mensagem como possível candidato à presidência da República do Brasil? Primeiro, Datena, entre eu e Trump, né? O que o Trump sofreu durante a campanha, eu já tenho 3, 4 anos que eu venho sofrendo a mesma coisa aqui. Tá? O que eu vejo de bom no Trump é que ele fez uma campanha falando a questão de estrangeiros e está buscando cumprir. Nada do que ele falou, ele não está tentando botar em prática agora. Quando você fala em xenofobia, eu estive em Roraima no ano passado. Fui lá ver a invasão de venezuelanos em Boa Vista. Fiquei 2 dias e meio lá. E gerou uma desgraça daquela. Não sou contra os nossos irmãos venezuelanos que estão fugindo da ditadura. Mas Roraima não suporta milhares de venezuelanos lá. Lotaram os hospitais. A violência cresceu, porque cresceu bastante. A questão de sexo, né? A vontade, quase em tudo quanto é esquina, virou uma bagunça esse estado de Roraima. Como já não tivesse os problemas dos índios, né, casados com brancos, que foram desalojados da reserva indígena Raposa Terra do Sol. Nós não podemos admitir isso para o Brasil. E essa nova lei de imigração, que está na mesa do seu Temer. Que mensagem o senhor teria como base, que mensagem o senhor teria como candidato à presidência da República? Não tem o tempo que eu tenho para conversar contigo, mas o Brasil... À vontade, o senhor pode falar à vontade, tem bastante tempo. O Brasil é um país maravilhoso, né? Qualquer que você conversa, qualquer estrangeiro, ele fala, pelo amor de Deus, como é que você não deu certo aqui? Por exemplo, eu tive em Israel, vamos falar de agricultura. Lá os caras plantam no deserto. Okay? Lá chove menos, a precipitação pluviométrica é menor que o semiárido nordestino, e lá eles garantem a sua
segurança alimentar, ainda exportam para a Europa. O nosso pobre nordestino vive de favores comendo na mão dos coronéis da seca. Então essa tecnologia você pode trazer para cá. Nós temos uma costa maravilhosa para o turismo. Por que você não pratica o turismo da pena? Questão da violência. Tá? Até questão de negócio. Por que você não pratica, basicamente, você foge de negócio no Brasil? Tá? É a questão da violência, está implícito isso aí. Nós temos reservas minerais incalculáveis em nosso Brasil. Mas praticamente essas áreas estão se tornando impossíveis de você mexer nelas, tendo em vista a indústria das demarcações de terras indígenas. E já que você está falando de São Paulo, você foi em direção a Curitiba, aí no Vado Ribeira, eu tive também em Miracatu, aí em São Paulo, no Vado Ribeira, e estão demarcando montanhas de grafite como terras indígenas. E nessa região da Pena, o índio que está lá foi importado do Paraguai. Por que isso? Para não cair o preço no mercado internacional do grafite, que desse grafite que tem em Miracatu, a base de 15% dele você extrai o grafeno. Lógico que você tem tecnologia para investir nisso, mas esse tal do grafeno, para que ele é utilizado hoje em dia? É você estudando adequadamente, você pode fazer telas para desestabilização de água do mar, você pulveriza, como já acontece, plantações de amora, onde o bicho da seda, ao comer a folha, a seda vem com parte de... já vem com o grafeno. Acho que tá... Caiu a linha? Acho que está picotando o Caiu, celular. vamos refazer a linha. Porque telefone celular, o cara precisa ser preso no Brasil para poder falar. Né? Eu pensei que era um telefone fixo. Ontem me chamou a atenção aquela notícia. Vamos refazer a linha, porque caiu a linha do deputado Bolsonaro. Faltam algumas perguntas importantes para a gente fazer ao Bolsonaro. A hora que estiver pronto, você me avisa aí, ô Garrafa. Só estou tentando achar a pesquisa do Instituto Paraná, que acho que é a última pesquisa que tem para candidatos à presidência da República. Eu não consigo abrir aqui, viu, Agostinho? Eu sou muito ruim para abrir isso aqui. Deixa eu ver se está em outra forma aqui. Vê se acha aí. Não, é que o Murilo do Instituto me mandou agora essa pesquisa, só que acho que não chegou completa. Bom, vamos continuar a entrevista com o deputado. O senhor pode terminar que o telefone celular, você tem que ser preso no Brasil, porque o único lugar que funciona celular é direto da cadeia, talvez do RDD. O senhor pode continuar. Só para complementar a questão do grafeno, Datena. Olha só, estão na iminência de se produzir uma super bateria. Qual a diferença dessa bateria para o teu carro? É apenas pela sua composição grafeno, ela tem uma capacidade de se recarregar em poucos segundos. Você para no posto de combustível, né? Bota lá na tomada a bateria do teu carro, vai tomar um café, volta. Você consegue já ter uma nova autonomia para 700 km do teu carro movido a energia elétrica. Então nós temos isso também em abundância no nosso Brasil. Poderia falar também para você, nós temos que desburocratizar a legislação em nosso Brasil. Eu, por exemplo, poderia ter uma microempresa com 3, 4, 5 empregados aqui, não tenho por quê? É a burocracia, é uma CLT que, pelo amor de Deus, a CLT, porque fala de salário, é pouco para quem recebe, mas muito para quem paga. Só o ano passado foram novas 3 milhões de ações trabalhistas, você tem que mexer nisso daí. Hoje você não quer empreender, você não quer investir, em consequência, vem o desemprego. O desemprego não são 12 milhões não, isso é uma mentira. São dados aí que você não leva em conta, por exemplo, que 25% da população brasileira recebe Bolsa Família e está como empregado. Então, no Brasil, até os números são mentirosos. Isso daí seria um V0 para você começar a falar em economia. Deputado, bom dia para o senhor, é o Agostinho Teixeira que está falando aqui. Eu queria tratar de alguns assuntos que são recorrentes quando se fala no seu nome. O senhor sabe disso, né? E como... A pergunta que acho que eu ia fazer agora, sobre homofobia, é isso? Não, eu só queria... Estava aqui na minha pauta. Porque o deputado é acusado de ser homofóbico, não é de hoje, há muito tempo, né? Eu ia perguntar como é que ele vai responder a isso. Não sei se é essa a colocação que você ia fazer. Eu só queria, o deputado, se eu me permitir, tem algumas frases que são atribuídas ao senhor, são várias, né? Mas eu pensei... Vai uma, a gente responde esse problema. Então tá bom. A primeira é o seguinte, que o senhor teria dito, o erro da ditadura foi torturar e não matar. E disse também, isso me permite, né? Na sequência, Pinochet devia ter matado mais gente. Falei isso, sim. Nos debates na Câmara, você solta os cachorros em cima dos outros. É sempre aquelas comissões lá de anistia,
tratando aí o pessoal da esquerda no passado, né, que lutou contra o período de presidentes militares, falou da abobrinha. E daí eu estou sempre sozinho nessa luta. Mas você acredita nisso mesmo, deputado? Você acredita nisso? Foi uma força de expressão, tá ok? Agora, esse pessoal, né, que ficava na iminência de assumir o comando do Brasil em 64, caso tivesse conseguido isso, nós estaríamos numa situação bastante complicada aqui no nosso Brasil. Você vê não só o Gabeira, como o Eduardo Jorge falando que eles lutavam naquela época por uma ditadura do proletariado. Você vê uma coisa, Datena, o Agostinho? Vamos discutir esse período que teve coisa errada? Vamos, mas vamos falar a verdade. Né? Quem cascou o jogo lá não foram os militares. Foi o Parlamento Brasileiro no dia 2 de abril de 64, até com o voto de Ulisses Guimarães. E vamos começar a falar a verdade. Falar, por exemplo, que o 64 não começou em 31 de março, nem 2 de abril. Os quadros da esquerda, né, foram para fora do Brasil, para a China, para a Academia Militar de Pequim, estudar técnica de guerrilha, estudar como se toma o poder, como Mao tomou em 49 e como Fidel Castro tomou em 59. Você pode ver, quando você fala em ditadura, quando você vive num período ditatorial, muita gente quer sair do Brasil. Alguém do Brasil aqui que sair não conseguiu, naquela época saiu. Eu pergunto muitas vezes, né? Tancredo Neves foi eleito de forma democrática? Foi. Da mesma forma, Castelo Branco, Vaz Silva, Médici, Tais e Figueiredo, de forma indireta pelo Congresso Nacional. Quando você não tinha mais presidente nem vice, ele é eleito dessa maneira. Então, isso daí, eu levo até para o lado que é passado. Vamos jogar daqui para frente. Agora, o que a esquerda sempre prega, né? Ditadura, não sei o quê, liberdade de expressão. Teve coisa errada? Teve. Mas vamos falar o lado deles. Mas, na verdade, a mensagem que eles querem passar para a população que está nos ouvindo é que se hoje está ruim o governo, né, com a possível volta dos militares, e pode ter certeza que não haverá, não falo pelas Forças Armadas, seria muito pior. O militar pode voltar sim ao poder? Pode, tá? Através do voto. Por isso aí, muita gente me apoia, me vê como, sem sendo o capitão do Exército, alguém que pode falar em hierarquia e disciplina. Que o Brasil está uma bagunça, está uma zorra total no nosso Brasil. E sem hierarquia e sem disciplina, nunca você vai ter um ano de progresso. Pode estar aí a Lava Jato para demonstrar que nós não vivemos na democracia. Por quê? Congresso comprado não reverbera democracia. Mas eleito sob a bandeira de ser militar, o senhor não fecharia o país, né? O senhor continuaria sendo democrático, é isso que eu entendi? O Datena, você tem que abrir o Brasil, o comércio com o mundo todo, partir para o bilateralismo. Semelhante o Trump fez logo que assumiu lá, tá certo? Você tem que ter medidas duras para combater a violência. Eu não quero ficar assistindo você, que não assiste o tempo todo, que não tem o tempo, Datena, você falando de crimes bárbaros por aí. Eu não quero isso, eu quero que você fale de notícias até mais amenas. Ou de vez em quando fale em crime, que infelizmente vai continuar acontecendo. Agora, da forma como está... Hoje acho que os crimes políticos são tão bárbaros quanto os crimes do dia a dia. Concordo contigo. Uma mata de inanição, de fome, de tristeza, de falta de remédio, eu concordo contigo. Eu tenho que jogar em todas as frentes. Agora, nós temos como buscar maneiras de diminuir esses crimes políticos, né? O que leva, por exemplo, a indicação política para cargos no executivo? Leva à ineficiência e à corrupção. Diminuir um pouco o tamanho desse Estado, está muito grande. No passado, até se justificava isso aí, porque você tinha que começar a fazer alguma coisa, né? E o presidente militar fez muita coisa disso. A questão da educação, eu digo que é instrução. Você pega as escolas que foram militarizadas no estado do Amazonas e Goiás. Estão na ponta de tudo quanto é prova que existe do Enem e outros testes que existem lá. Você tem, por quê? Porque aqui tem disciplina. Não é militarizar todas as escolas do Brasil. Melhor do que as UPPs, hoje em dia, infelizmente é um fracasso no Janeiro, foram essas escolas militarizadas que foram ao lado das comunidades violentas. Eu tive lá em Manaus, numa dessas daí. Você vê, por exemplo, agora estava saindo, acabou a aula. Está lá alguém na frente, um cabo, um sargento, um capitão, junto com o protetor civil também, fica, por exemplo, cobrando trabalho, 7 vezes 8. O moleque não responde e volta para o fim da fila. Depois ele vai de novo na fórmula da água, ele erra, volta para o fim da fila. E 3, 4 perguntas quando ele acerta, quando sai lá fora, eu vi pai pegando o moleque pela orelha. Tá? Vai estudar a lição, e o moleque aprende a lição. Ele vai ser alguém no futuro. O que liberta o povo da miséria não é Bolsa Família, é instrução, é conhecimento.
Datena, me desculpe, eu sou muito mais informado sobre emprego do que você. O pessoal procura o deputado atrás de emprego, não procura o Datena. E muitas vezes, com todo respeito... Ainda bem, porque eu não tenho capacidade nenhuma de dar emprego para ninguém. Ainda bem que não me procuram sobre nem nós temos, Datena, acabou isso aí, não tem mais. Se você assina embaixo de deputado X e pede emprego para alguém, tá? Esse é o motivo, o cara não dá emprego para ele. A falta de emprego no Brasil, o principal motivo é porque o empresário não tem confiança no governo que aí está e não tem investimento. É isso aí, por isso que nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil, numa crise terrível. Deputado, sobre a acusação que sempre vem à tona quando o senhor é entrevistado, é sobre a questão da homofobia. Como é que o senhor pode responder a isso aí? Hoje até, né, sem querer, conversei com o garotinho sobre isso, até porque ele vive me atacando aqui na mídia, mas foi um encontro fortuito, noutra rádio aqui no Rio de Janeiro, tá? Você falou homofobia, né? Em novembro de 2010, Atena, andando pelos corredores da Câmara, de repente eu me assustei, né? Porque é algo normal. Se eu vejo o Datena conversando com bermuda na sala do juiz, tem alguma coisa errada. Você, a princípio, é para estar gravata, né? Ou calça comprida. E vi que tinha na sala ali o pessoal que estava com a vestimenta não adequada para o parlamento. E eu perguntei para o assessor, o que está acontecendo? Né? Um segurança lá. Vai ter alguma parada gay aqui em Brasília? Ele falou, não, deputado, o pessoal está discutindo aqui a questão do material escolar para distribuir nas escolas para combater a homofobia. Bem, dei uma olhadinha, peguei as fitas, foram 6 horas de fita e assisti a 6 horas de fita. Eles estavam realizando ali, então, um lançamento de um material escolar, sim, era filmes, cartazes, livros, que eu caí para trás. Eu peguei, inclusive, lá falando ali, eu posso mandar para vocês a imagem, né? O então secretário de alfabetização do MEC, de nome André Lázaro, falando o seguinte: passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para confeccionarmos um filme beijo lésbico para combater a homofobia para criancinhas de 6 anos de idade. Ô, Datena, me desculpa, meu comportamento foi com as 4 patas para cima dos caras. É onde convencionou-se chamar esse tipo de material de kit gay. Nenhum pai quer que o filho de 6, 7, 8 anos de idade tenha aula de sexo na escola. Nem homo, nem hétero. Porque você está estimulando precocemente a criança para o sexo. Você está escancarando as portas para a pedofilia. Não tem nada a ver com gay, homossexual, com pedofilia. Pedofilia é praticada, infelizmente, independente da opção. Está caindo a linha de novo. Bom, vamos ver se a linha se sustenta. Pode continuar. Como outro lado não teve como me contra-argumentar, foi pro lado do ataque. O cara não gosta de gay, o cara tem pavor de gay, o cara é homofóbico, e daí isso pegou. Hoje em dia, praticamente isso não existe mais. Pouca gente comenta sobre isso aí. E eu costumo dizer, Datena, um pai prefere chegar em casa e encontrar o filho com o braço quebrado por estar jogando futebol do que vê-lo brincando com boneca por influência da escola. De onde o senhor tirou isso, hein? De onde o senhor tirou essa estatística, que o pai prefere ver o filho com o braço quebrado? Eu sou assim, não sei você. Não, mas o senhor falou que um pai, o senhor generalizou, não sei de onde o senhor tirou. O senhor tem algum dado que eu não tenho, o senhor deve ter. Não, tudo bem, isso daí, Datena, qualquer pai vai te responder, desculpa. É Agostinho. Agostinho, desculpa aqui. Imagina. Não, Agostinho, olha só, Agostinho, eu terminei, você, por favor, o que eu falei no final, por influência da escola. Porque se um garoto vai para a escola, aprender alguma coisa, matemática, português, né, redação, e se está assistindo filme de meninas se beijando, imagino eu que no intervalo de aula poderiam 2 meninas, poderiam também se beijar. Ou se você vê 2 meninos, como tem um filme, por exemplo, ali, que chama-se Probabilidade, que é feito pelo MEC, um moleque com 6, 7, 8 anos de idade vai ver que é normal ele pegar na mão e dar um beijinho no Pedrinho, como acontece nisso daí. Então o pai, ele quer ver o filho jogando bola, quer o filho engenheiro, o filho radialista. O senhor acha que a homossexualidade se forma assim? Ele vê... Não, tem os 2 lados. A pergunta básica é a seguinte: o senhor é homofóbico ou não? Essa é a pergunta negativo, básica. Bem porque você ensinar sexo em escola, necessariamente eu concordo que não precisa passar por esse tipo de cena. Tem muito sexólogo que pode ensinar sexo em escola,
de uma maneira que não seja essa cultural, como o senhor está falando aí. Mas, afinal, o senhor é homofóbico ou não, deputado? Datena, volte aí. Criança de 6 anos de idade, Datena. 6 anos. O menino acha que o piu-piu é uma torneirinha. Tá certo? Você não pode fazer isso aí. Você tá estimulando precocemente. Tem gente que, eu não sou estudioso do assunto, que já nasce com uma outra personalidade, não sei, outra opção sexual. Tem, mas tem muita gente que fala também, que já participei de muita audiência pública na Brasília, que foi estimulada a fazer isso aí. O senhor é contra, afinal, ou é a favor dos gays? Qual é a sua posição? Nada contra gays, cada um vai ser feliz na Terra, da maneira que bem entender. Se eu ou você, por exemplo, né? Achamos que vamos ser felizes com outro homem, tudo bem. Vai ser com mulher, tudo bem. Agora, isso daí não traga para a cultura brasileira. Não fique estimulando em sala de aula. Entendi. Não basta aí os péssimos resultados que nós temos aqui em qualquer pesquisa internacional, como por exemplo aí o PISA, não basta isso daí. Isso não vai levar a lugar nenhum. Deixa o sexo o pai e para a mãe ensinar. Bom, tem um detalhe. As escolas brasileiras têm péssimos índices internacionais, né? O Brasil, ele vive essa situação porque as nossas escolas são horríveis. Você que não tem ensino, isso se deve muito a político que sempre preferiu um povo mal educado, porque esse povo não tendo acesso à informação, continua votando desses mesmos caras que estão aí, e isso eu coloquei aqui. Esse é o grande problema da escola brasileira. Quanto à questão de sexo, eu também concordo que você tinha que ter especialistas em sexo para dar aula de sexo em escola. Acho que foi importante, até para você evitar contágio de doença ou coisa parecida, mas eu acho que poderia ser uma matéria abordada de uma forma não tão cultural, mas de uma forma de informação mesmo. Agora, o deputado já se posicionou, disse que não tem nada contra gays. Foi o que o deputado disse aí. Para aproveitar a entrevista, essa Lava Jato não está deixando pedra sobre pedra. Se ela continuar, como é que o senhor prevê o campo político de 2018? Primeiro que eu espero que continue, Datena. Olha só, quando você vai no açougue para comprar carne, na padaria para comprar pão, quando o Poder Executivo vai ao parlamento é para comprar voto. Você pode ver, com todo respeito ao trabalho do Sérgio Moro, do MST, está sendo excepcional. Mas o Joaquim Barbosa, atrás do mensalão, ele fez uma coisa que não vi ainda o pessoal atual da Lava Jato aqui do Petrolão fazer. O Joaquim Barbosa, ele foi na alma do negócio. Né? Ele, naquelas datas que o dinheiro saiu de um lugar para outro, ele determinou uma equipe dele, fez o levantamento das votações mais importantes em Brasília, muitas salgadas, né, complicadas para o parlamentar, quem votou sim, quem votou não. Então aquilo foi mais um indício para ele mostrar o seguinte, que esse deputado aqui, como votou de forma incondicional com o Poder Executivo, coisas que eleitoralmente são péssimas e péssimas também para a sociedade, é bom até para um setor da sociedade ou para o governo, é mais um indício contra esse parlamentar. Isso talvez esteja fazendo falta também fazer aqui na questão da Lava Jato. Mas se bem que os 78 delatores, né, eles não combinaram esse depoimento e têm falado de forma bastante aberta o que aconteceu com o local, etc. Você pode ver, Datena, você deve estar sabendo do meu caso da Friboi. Tá? Você pode ver, há poucos dias aí, nós vimos nas imagens das televisões, um dos delatores falou o seguinte, o deputado estadual, né, o teto era 100 mil, o federal 200 mil, senador 500 e ministro 4 milhões de reais. E ele tem razão, eu sou uma prova viva disso. Nas eleições de 2014, o meu ex-partido, né, botou na minha conta para a campanha 200 mil reais. Doador originário, JBS Friboi. Naquele tempo, Datena, ninguém falava em propina legal. Isso é propina legal. Tá? Então, quando eu vi aquilo no dia seguinte, que tinha o doador original, eu providenciei que o dinheiro voltasse para o partido. E assinei um cheque e foi depositado. Eu doei, então, retornei para o partido. Se eu tivesse aceito aquela grana, que eu duvido qual parlamentar tivesse um comportamento semelhante com o meu, hoje estaria na Lava Jato. E olha que nós temos levantado aqui que 162 deputados federais receberam doações da JBS Friboi. Mas ainda, Datena, a Friboi doou, por ocasião das eleições de 2014, 362 milhões. Meses antes, eles tinham pego alguns bilhões do BNDES.
E a JBS Friboi, eu acho que é a empresa que mais deve para a Previdência. Estou botando aqui umas cartas na mesa para você ver como é que funciona. Então, para pegar para você, Datena, pegar 10 mil reais do BNDES, tu vai ter que fazer malabarismo. Agora, a JBS pegou. Eu não tenho vai ter que doar aqui 372 milhões, né? Que nem sempre vai para o partido, vai para o bolso do cara que recebe a grana. Não, o bolso tem que fazer, o bolso da tem que fazer química. E quando ele para o partido, você não pode ir para o bolso. Vai para você, vai para a tua conta, você pode fazer um negócio com uma gráfica, tá? Você pode fazer negócio com um montão de coisa, mas tem que ter nota fiscal ali para o partido, tem que justificar aquilo lá. E pode fazer porque dá para fazer. Aí depende do caráter de cada um. Você pode ver. O senhor é contra a anistia, o Caixa 2 daqui para trás? Completamente contra, senão vira bagunça o negócio. Eu, por exemplo, olha só, quando eu vi aí o Sérgio Moro falando, né, entre outras coisas ali, dizendo o seguinte: o elemento que pega uma grana de propina e bota na Suíça, ou vai comprar uma lancha para ele, vai deixar escondido aqui no Brasil, ele cometeu um crime, sim. Agora, aquele que pega uma grana e investe em campanha publicitária, política, né, e a parte daquela grana, cometeu um crime maior, porque ele tirou a possibilidade de alguém honesto ou com recursos legais chegar a um cargo, deputado federal, vereador estadual, prefeito ou presidente da República. Então tem que ser isso daí, não pode fugir. Não podemos agora partir para uma anistia. Que pensa, Atena, o ambiente que eu estou, eu converso com todos os deputados, a meia dúzia, só que não tem conversa comigo lá. A gente conversa, bate papo, fala de futebol, fala de fofoca, né? Critica vocês da imprensa, é natural. Isso acaba criando aí um clima de corporativismo. Acontece, mas lamentavelmente, né? Já foi conversado sobre isso, qualquer proposta de anistia ou lista fechada não vai contar com o meu apoio lá em Brasília. Deputado, como possível candidato à presidência da República, o senhor apoia o tema que está em voga hoje, a reforma trabalhista, reforma de previdência? O senhor não acha que tira direito do trabalhador, principalmente a reforma trabalhista? Não, olha só, eu vou discordar de uma coisa, a questão da reforma trabalhista. Eu disse há pouco aí, Datena, que o que o trabalhador ganha massa é pouco, né? Para quem trabalha é pouco aquele salário, para quem paga é muito. Esse encargo trabalhista, SLT, de quase um século atrás, tá? Você inibe a geração de emprego. Se você chega hoje nos Estados Unidos, você pega um emprego qualquer lá, sem problema nenhum. Se for embora amanhã ou daqui a 10 anos, não tem essa complicação toda. Você pode ver, só o ano passado foram 3 milhões de novas ações trabalhistas. Quem quer ser patrão num país desse? Alguns heróis por aí ainda. E outra coisa, quando você fala de reforma trabalhista, não existe reforma trabalhista. Porque aquele direito todos estão elencados no artigo 7º da Constituição, que muitos juristas dizem aí que pertence ao capítulo da cláusula pétrea. Não tem como mudar nem com uma proposta de emenda à Constituição, somente com uma nova Assembleia Nacional Constituinte. E o que o governo está fazendo agora está flexibilizando, parecido com o que tentou-se fazer em 2002. E naquela época, né, o que a CUT, o PCdoB, o PT massacrou por aí, foi que nós estávamos acabando com o fundo de garantia, com a essa, com a licença gestante, e não era verdade. Agora é a mesma coisa. Você vai poder, por exemplo, parcelar férias. Por que não? Se interessa para mim, interessa para a empresa agora, eu pegar o adiantamento de 15 dias de férias, como já existe nas Forças Armadas, você pega. Tá? Então, essa flexibilização é que está sendo discutida agora para possível aprovação. Nada demais. Eu duvido que um só sindicalista me diga qual direito do artigo 7º está sendo aí excluído, está sendo revogado com essa reforma através do projeto de lei que está sendo proposto em Brasília. Sem querer defender Temer. Agora, a outra reforma para a Previdência é outra história. Olha, tem uma notícia que surgiu agora que o Procurador-Geral da República pede ao STF que o goleiro Bruno volte à prisão. Eu acho que ele não devia nem ter saído da prisão. A pena dele foi pequena, ele não cumpriu nem o que devia ter cumprido, ele não devia estar jogando bola depois de ter matado a Elisa Samúdio, subido com o corpo dela e depois se aplaudido em campo de futebol. Não devia nem ter saído. Tomara que ele volte mesmo. A pesquisa do Paraná tem 14 páginas aqui. Eu pediria ao Murilo que ele me mandasse uma pesquisa mais resumida, que é muita coisa para a gente tentar entender agora. A última pesquisa do Paraná, não sei se você levantou aí, Agostinho. Em primeiro lugar era o Lula e em segundo lugar era o Jair. O Jair Bolsonaro que está falando com a gente aqui. Pelo menos é essa a informação que eu tenho. É que tem muitas páginas da pesquisa aqui, eu teria que
que estudar para ver o resultado final dessa pesquisa. Deputado, tem muita gente querendo perguntar para o senhor aqui. Se o senhor abrir para pergunta, a gente pode deixar o... Fica à vontade, Atena. Pois não, Ana Nery, os ouvintes estão dia, querendo deputado. ouvir. Ouvintes perguntando aqui, principalmente o que o senhor acha a respeito da lei do desarmamento e também da pena de morte. Bem, vou começar pela segunda. A pena de morte é a mesma coisa. Está lá no artigo 5º da Constituição, cláusulas pétreas. No Brasil não haverá pena de morte, caráter perpétuo e trabalho forçado. Tem mais duas também. Então não dá para discutir. Eu não quero começar a pregar uma coisa que você não tem a mínima chance de botar em execução. Agora, muita gente que eu converso, que teve um ente querido passado pelas mãos desse fascínio, o cara quer a pena de morte para ele. Ok? A questão do outro assunto que você falou, me desculpa aqui. Desarmamento da população. Olha, no período de 64, 85, período militar, qualquer uma pessoa acima de 21 anos de idade comprava o seu revólver calibre 38 na mesma. Aí não tinha essa violência toda que está aí. A minha análise é que o Estatuto do Desarmamento desarmou o cidadão de bem. Nada mais além disso. A bandidagem continua muito bem armada. E melhor ainda, estou agora com fuzil. Aqui no Rio, dificilmente você vai ser assaltado aqui sem alguém estar usando um fuzil. Então, no meu entender, num primeiro momento, posse de arma de fogo, eu precisaria e muito isso aí. Inclusive o registro definitivo. Então, o cidadão de bem, né, você jornalista aí, qualquer cidadão de bem que tem um emprego, não tem antecedentes criminais, vai poder comprar uma arma, no que depender de mim, dentro da sua casa. Agora, em outras categorias, por exemplo, eu precisaria também o porte de arma de fogo. Olha a desgraça que está no país, que ontem eu estive com o pessoal da Confederação Nacional de Transporte. Só no Rio de Janeiro são 30 roubos de caminhão de carga por dia. Isso quem paga essa conta somos nós. É a dona Maria, o seu João aí, que vai na padaria, no supermercado e vai pegar aquele material lá da prateleira. Isso é botado no frete. Eu entendo que a violência se combate com violência. O ser humano só respeita o que ele teme. Tá? Se o bandido vai de revólver, no meu entender, o policial tem que estar com fuzil. Se o policial está com fuzil, né, o bandido está com fuzil, o policial tem que estar com carro de combate. Daí vai inibir isso aí. Eu entendo um pouco de segurança pública também, mas o que eu acho não é que a polícia tem que ter fuzil. O bandido que não pode ter fuzil. Esse contrabando indiscriminado de armas nas fronteiras brasileiras, que municia os bandidos brasileiros, o crime organizado, é que tem que acabar. É por isso que eu sou favorável ao uso das Forças Armadas, sim, nas fronteiras do Brasil, para impedir que bandido tenha fuzil. A polícia não precisa ter fuzil, pode até ter. O bandido é que não pode ter nem fuzil, nem .50, nem nada disso. Eu acho que as fronteiras brasileiras precisam ser melhor policiadas. Agora eu estou recebendo, agora sim. Não, o senhor vai falar, mas eu só quero dizer que eu consegui decifrar a pesquisa aqui. Se o senhor tiver interesse, é a última pesquisa do Paraná. Só sobre fronteira, Datena. São 17 mil quilômetros. Não tem como você patrulhar isso, Datena. Mas é melhor você botar o Exército para ajudar a Polícia Federal do que não ter nada, porque o efetivo da Polícia Federal não vai poder cumprir isso. E o Exército Brasileiro, o senhor sabe melhor do que eu, o senhor é militar, o soldado brasileiro é considerado o soldado que mais... Eu não sabia disso, me disseram há pouco tempo. O soldado brasileiro é considerado o soldado que mais se adapta a qualquer condição de guerra em qualquer lugar do mundo. Eu não sabia desse detalhe. Então, já que nós não estamos em guerra, com ninguém, eu botaria assim efetivos de exército, marinha, aeronáutica. A aeronáutica já faz, né? Marinha, aeronáutica, temos aí. Eu não estou falando só de fronteira seca, não, porque entra muita coisa pelo Atlântico aí também, que eu acho que devia ser policiado. Datena, você vê que dá na lei, tá, uma retaguarda jurídica para esse militar das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares aqui agir. Hoje em dia, se um policial dá mais de 2 tiros num bandido, num traficante, seja o que for, tá? Ele entra no excesso pelo Código Penal. Isso eu falo todo dia. Eu também sou a favor de que no confronto tem que morrer o bandido. Essa é a minha opinião. Se o bandido atirar na polícia, a polícia não tem que ter medo e nem pode ter medo de atirar no bandido, porque um policial ferido não vai defender nem a ele, principalmente a sociedade.
Se a vítima tiver uma condição de ser morta com um bandido com uma arma na cabeça para tirar dela, ela tem que, o bandido tem que levar a bala. Nesse ponto eu concordo plenamente, tudo dentro da lei. Ninguém quer esquadrão da morte, mas legalistamente falando, entre a sociedade, o policial e o bandido, quem tem que morrer é o bandido num confronto, isso dentro da lei, ninguém quer esquadrão da morte. Agora, a pesquisa do Paraná diz o seguinte aqui, olha, se fosse hoje as eleições, você sabe quem você vota? 4,7% não, nenhum 14,4%. O Lula seria eleito presidente da República com 23,3%. A Marina Silva vem em segundo lugar com 13,7%. O senhor vem logo a seguir da Marina em terceiro lugar com 11,9%, quase 12%. Joaquim Barbosa 11,3%. João Dória 9,1%, Ciro Gomes 5,6%, Michel Temer 4,3%, Ronaldo Caiado 1,6%. Pela pesquisa do Paraná, o Lula ainda seria o preferido para ser o presidente da República Federativa do Brasil. A Marina vem a seguir, o senhor vem a seguir. O que o senhor analisa disso aqui, deputado Jair Bolsonaro? Datena, olha só, Datena, o que fazem comigo? Eu não estou me vitimizando aqui. Eu nunca vi, em momento algum, o senhor Joaquim Barbosa dizer que quer ser candidato a alguma coisa. Não vi. A partir de quando eles enfiam o Joaquim Barbosa ali, ele tira voto de mim e tira do Dória. Tá? Se você deixar só eu ou só o Dória, o Joaquim Barbosa fora, pode ter certeza que nós estamos, com toda certeza, no mínimo empatados tecnicamente. O que os caras fazem com isso aí, eles sabem que, com todo respeito, tem o Murilo, eu chamo de Muridão, tenho amizade com ele, mas ele sabe disso. Se tirar o Joaquim Barbosa, de vez em quando bota até o Sérgio Moro, que não é candidato a nada, mas o que acontece? Ele desidata a minha candidatura, desidata o Dória, tá certo? Então, a tranquilidade que eu tenho foi feita uma pesquisa agora em Minas Gerais, né? O Instituto foi para na pesquisa, em Minas Gerais, e pegou, por exemplo, o extrato da molecada entre 16 e 24 anos de idade. Eu estou com 30%, o Lula com 20%, e o pessoal completando a retaguarda lá atrás. Então é sinal, a pesquisa dá um sinal. Eu acredito na honestidade do Murilo, mas se o Murilo tirar o Joaquim Barbosa, o quadro é outro. Deputado, o senhor acha que o seu eleitorado está mais aonde? Qual é o perfil do eleitor que vota ou que diz que vai votar em Jair Bolsonaro? Olha só, não há dúvida que eu tenho no eleitorado das Forças Armadas um apoio maciço, das polícias militares, bombeiros, agentes de segurança, esse pessoal de segurança, né? A questão também de quem fala em família, que discutimos agora há pouco, a questão aí de homofobia, não é questão de homofobia. Criança em sala de aula, esse pessoal tem simpatia por mim, o público evangélico tem simpatia, não estou falando apoio. O pessoal, o CAC, né? Colecionador, atirador e caçador. Tem mais de 100 mil processos em Brasília, as pessoas querem entrar numa dessa categoria. Tem uma simpatia não por mim, dada essa minha posição. Quando eu falo, por exemplo, no que depender de mim, vai depender do Congresso. Nós vamos aqui agravar as penas e praticamente botar um ponto final sobre progressão de pena. O cara for condenado, igual aos Estados Unidos, vai puxar aquela pena lá. As cadeias não recuperam. O objetivo da cadeia não é recuperar. A cadeia é tirar o bandido da sociedade. E o pessoal que quer o agronegócio, quando eu critico o MST e falo, desculpa aqui da pena aí, meu querido Agostinho, pode não concordar, mas eu não vou fugir do que eu falo e vou continuar falando. Do que depender de mim, o proprietário rural vai ter um fuzil na sua fazenda. Ele não pode ser o tempo todo, né, tendo ali praticamente intimidado para marginais do MST. Não pode. Então, essa quantidade de pessoas, né, são simpáticas à minha causa. E hoje em dia, praticamente todos os outros, a princípio pré-candidatos, têm uma linha parecida, diferente da minha, onde eu vou capitalizando em cima disso aí. Bom, tem mais uma pergunta do ouvinte, depois nós temos que encerrar mesmo, porque o programa já acabou, né, Agostinho? Com os comerciais aí. A gente ficaria aqui o dia inteiro com o deputado, porque tem muita gente querendo perguntar. Mais uma pergunta, Ana Nery. Eu vou acrescentar 3 perguntas em uma só, tá, Datena, para a gente conseguir dar aqui a voz ao nosso ouvinte. Eles perguntam a respeito dos privilégios como deputados, né? Como deputado, o que o senhor usa, apartamento, carro, se o senhor não usa algum desses privilégios, se o senhor está trabalhando hoje, né, que é véspera de feriado, e a última aqui que estão perguntando é o que o senhor já teve de projetos aprovados que queria destacar aqui. A questão de privilégio. Sim, o deputado especial que não quer trabalhar é excepcional. Tenho 33 mil de salário,
tem uma verba de R$90 mil que eu posso contratar de 6 a 25 funcionários, eu tenho em média 40 mil por mês para pagar passagem aérea, cota de telefone, almoço, combustível, a vida parlamentar é excelente. Nós temos uma assessoria na Câmara excepcional para te atender. Você não precisa de consultoria. É outra história que o mais cedo ou mais tarde vai pegar fogo. Você quer uma consultoria, a Câmara te dá isso daí. Quando você tem privilégio, eu acho que mesmo para trabalhar, parlamentar tem de sobra. Para não trabalhar se não quiser. A Constituição está trabalhando hoje. Hoje, entre 7 e 9 da manhã, estive aqui na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. Estou trabalhando. Por que não? Estou com vocês aqui agora. Eu trabalho. Seria a mesma coisa que no horário de expediente eu não dar entrevista para vocês, porque estou no horário de expediente dentro da Câmara. Estamos trabalhando em cima disso, estou me expondo, estou debatendo as questões nacionais. O trabalho mesmo é dentro da Câmara. É a mesma coisa exigido da Atena, que tem que ficar dentro aí da redação aí trabalhando. De vez em quando ele tem que estar na rua, sentindo, olhando, cheirando o problema lá fora. Bem, porque eu não quero defender o senhor, mas eu estou apresentando o programa aqui de casa, eu não estou nem na rádio. Mas eu acho que tem muito vagabundo lá em Brasília mesmo que não gosta de trabalhar. Isso aí tem. Não há dúvida, Fernando. Tá? E vai na conversa mole para enganar os outros, né? Estou defendendo o pobre, estou defendendo o negro, estou defendendo o índio, estou defendendo o gay, estou defendendo a lésbica. É isso daí, pô. O que é questão de projeto de lei. O que me falam muito, né? O cara está mamando 26 anos, não aprovou nada em Brasília. Bom, primeira coisa, né? Faz o levantamento, quantos deputados tem projeto aprovado lá. Vocês sabem, estão vendo agora na Lava Jato Especial, que se compra medida provisória, se compra projeto de lei. Então, quem tem interesse, quem tem influência, aprova uma coisa ou outra. Agora, veja a qualidade também. Acabei de falar no início do programa, né? Uma lei minha sobre o voto impresso. Tá? Eu fui um dos autores da fosfetanolamina. Dá certo ou não dá? Não sei. Mas para quem está com a data marcada para morrer, não custa nada, dá o direito, se ele quiser tomar fosfetanolamina, que tome, ele vai morrer mesmo. Lamentavelmente, o Supremo suspendeu isso daí. E outras coisas, tão importante como fazer um gol é não tomar outro. Quantos projetos, né, horríveis eu ajudei a impedir em Brasília? Isso não vai para o teu currículo, como por exemplo esse, da questão do material escolar. Para distribuir para criancinha de 6 anos de idade, para respeitar o gay. Vamos respeitar o gay, sim, mas não com esse tipo de filme, com esse tipo de material escola. Evitamos isso daí. Então, trabalhei no passado, era muito mais como se fosse um sindicalista, sim, trabalhei muito na questão das Forças Armadas, salário de militar, direitos que porventura estavam perdendo, etc. Hoje eu tenho uma atuação completamente ampla. E só o fato de estar aqui falando, né, isso vale muitas vezes muito mais que um projeto aprovado. Tem muito projeto lá que você lê e dá risada. Deputado, está acabando o tempo. Tem o Agostinho me falou, é verdade, Agostinho, a capa da Folha de São Paulo de hoje que eu não vi. Eu acordei tarde e não vi. A capa da Folha de São Paulo, acho que tem o Moro, o Luciano Huck, que seria candidato também a presidente da República, recebendo as maiores comendas do Exército Brasileiro. Até agora, o Exército não tem se posicionado especificamente em relação à política. Essa foto é sintomática, essa comenda que o Moro recebeu, principalmente, e também o apresentador da Rede Globo, principalmente o Moro, seria uma forma de apoiar o Sérgio Moro nas atitudes dele, do Exército Brasileiro, deputado? Não há dúvida. Eu estava lá presente também, a Folha de São Paulo, na página online, botou a foto minha, não sei se no papel vai estar, eu acho que não, um tratamento diferenciado. Então, assim, o Moro merece essa comenda. O próprio comandante do Exército, Jean Vilas Boas, quando falou sobre corrupção, falou sobre falta, como você falou agora há pouco, de confiança e credibilidade, deu o recado dele, apesar do presidente da República estar ali do lado, mas tocou nesse assunto. E a forma que o Exército pode fazer para dizer que está do lado do Moro, do trabalho dele, é dando essa comenda para ele. Eu não recebi porque eu já recebi no passado a mesma comenda. Deputado, muito obrigado pela sua atenção nessa véspera de feriado. Com certeza muita gente ouviu, muita gente gostou, muita gente não gostou, mas a vida é assim, né? O cara que mais lutou pelos interesses sociais do mundo, meteram ele na cruz, que foi Jesus Cristo. Então, a gente nem sempre é preferência de todos. E é melhor que seja assim, porque nós vivemos num país
democrático e vamos lutar até o fim para que a democracia continue sempre, não doente do jeito que ela está, mas democracia ainda continua sendo o melhor regime entre todos os regimes que já foram apresentados ao povo na história do mundo. Obrigado, deputado, foi um prazer falar com o senhor. Tatena, parabéns e obrigado pela oportunidade de ao vivo deixar eu falar. Um forte abraço aí. Abraço grande. Vamos para o intervalo comercial, mesmo porque acho que o programa já acabou.